nome é Walter Pomar, eu sou candidato à presidência nacional do PT por uma chapa chamada A Esperança Vermelha. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós apoiamos e somos apoiados pelo companheiro Renan Brandão e aqui no município pelo companheiro Quiroga, que são os nossos candidatos e suas chapas. Eu vou fazer uma exposição didática do que é a visão política que nós defendemos nesse PED. Em primeiro lugar, destacando a necessidade do PT ter outra estratégia. Em segundo lugar, explicando qual é a tática que a gente defende para a eleição de 2014. E em terceiro lugar, sustentando a tese de que o PT tem que mudar o seu padrão de funcionamento interno. Em relação à estratégia, o PT tem ainda hoje a estratégia que vem sendo implementada no partido desde 1995, desde o encontro de Guarapari. Estratégia conhecida como de centro-esquerda, porque permitiu alianças com partidos para além do campo democrático popular, mas cujo conteúdo era mudar o Brasil sem fazer reformas estruturais. Essa estratégia deu resultado parcial. Ao longo desses 10 anos de governo, a vida do povo brasileiro melhorou, e isso é motivo de orgulho e de satisfação para nós. A má notícia é que, na nossa opinião, o máximo que dava para melhorar a vida do povo, o máximo que dava para ampliar a democracia no Brasil, o máximo que dava para afirmar a soberania nacional do Brasil sem reformas estruturais, nós fizemos. Daqui para frente, aprofundar o processo de mudança, continuar mudando o Brasil, continuar ampliando a democracia, continuar afirmando a soberania, exige reformas estruturais. Reforma tributária, reforma política, lei da mídia democrática, reforma agrária, reforma urbana, lei de 40 horas, um salto de qualidade nas políticas universais de saúde, de educação, de transporte, de cultura. Sem reformas estruturais, a gente não vai conseguir continuar mudando o Brasil. Isso implica em outra estratégia. Aqueles que foram aliados nossos para fazer mudanças sem reformas, não serão aliados nossos para fazer mudanças com reformas. Aqueles setores sociais que são os nossos aliados e o nosso partido precisam estar à altura dessa nova estratégia. A segunda questão que nós defendemos é a importância de outra tática para 2014. Não basta ter como objetivo reeleger a companheira Dilma. Sem dúvida, isso é o centro da tática, fazer com que a Dilma tenha um segundo mandato. Mas nós precisamos reelegê-la de forma a que o seu segundo mandato seja superior ao atual, similar ao que fizemos com o companheiro Lula. O segundo mandato do companheiro Lula foi muito melhor do que o primeiro. E é isso que explica a nossa vitória em 2010 e é isso que explica uma parte dos avanços sociais que nós temos hoje. Da mesma forma, o segundo mandato da companheira Dilma tem que ser substancialmente melhor do que o atual. E ser melhor, na nossa opinião, significa colocar o governo como parte da batalha pelas reformas estruturais. E isso tem implicações. A primeira dessas implicações é que nós precisamos de força para poder fazer um segundo mandato de uma melhor que o atual. E força inclui base popular organizada, inclui um partido que tem outra maneira de funcionar e inclui aliados que sejam comprometidos com essas reformas. Porque aliados como os que a gente tem hoje no Congresso Nacional, que não são aliados quando está em jogo o interesse do povo, são aliados quando está em jogo o interesse deles, esses aliados não nos servem nesse momento. E, em terceiro lugar, nós defendemos outro padrão de funcionamento para o PT. Nós precisamos de um partido que tenha autossustentação financeira, que não dependa do grande empresariado, porque depender do grande empresariado é a porta para a degeneração do partido e para a mudança de lado. Nós precisamos de um partido que tenha comunicação de massa, inclusive jornal diário. Nós precisamos de um partido que faça campanhas de formação política massivas, porque cerca de metade dos filiados atuais do PT entrou no PT depois de 2003 e não conhece o Partido da Luta pelo Socialismo, o Partido da Luta contra a Ditadura, o Partido da Luta contra o Neoliberalismo, conhece o PT Governo. E apenas o PT Governo não é suficiente para fazer as transformações que nós precisamos para o Brasil. Nós necessitamos de um partido que reate os seus laços com os movimentos sociais, não apenas no sentido de proximidade de pauta, diálogo permanente, mas num sentido mais profundo, que é o de considerar que a transformação que nós queremos para o Brasil e a perspectiva que temos de fazer do país um país socialista exige combinar lutas de ideias, construção e ação partidária, luta institucional e luta social, que é um tema que uma parte do nosso partido desconsidera solenemente, dando prioridade total para a luta eleitoral institucional e desconhecendo, desconsiderando ou minimizando o papel fundamental que a luta social tem para fazer uma transformação profunda no nosso país. E precisamos recuperar
o funcionamento das instâncias partidárias. Hoje o PT é um partido no qual o principal direito dos filiados é de 3 em 3 ou de 4 em 4 anos votar no PED. Porque as instâncias de base existem mal, quando existem, os diretórios municipais têm pouca vida política, os diretórios estaduais têm uma pauta restrita e mesmo o diretório nacional deixa muito a desejar do ponto de vista da qualidade política da sua reflexão. Nós vamos voltar a ter diretórios, instâncias, núcleos de base, setoriais, que tenham vida política e não apenas para disputar a eleição, porque o nosso partido não foi feito apenas para disputar a eleição. O nosso partido foi feito para transformar a sociedade e isso exige ação política permanente e cotidiana. Essas são as 3 ideias fundamentais que nós temos defendido nesse debate. É preciso uma estratégia democrática e popular e socialista. É preciso uma tática para 2014 que nos viabilize não só ganhar, mas ganhar em condições de fazer um segundo mandato melhor. E é preciso reconstruir o nosso partido, porque precisamos de um partido muito diferente daquele que nós temos hoje, se nós quisermos enfrentar o calor da luta de classes nesse país, que só vai aquecer no próximo período. Agora, eu queria concluir no tempo que me resta, que eu não sei mais qual é, falando de assuntos que têm a ver com o dia de hoje e com o Rio de Janeiro. Eu acho importante que os candidatos que vão falar à frente, também o companheiro Renato, se posicionem sobre temas da conjuntura política quente e atual. Por exemplo, hoje é o dia do leilão Libra. Eu e outros companheiros aqui defendemos a posição da Central Única dos Trabalhadores. Nós somos contra a realização desse leilão. E é importante que os candidatos digam isso. Nós estamos fazendo esse encontro no estado do Rio de Janeiro, que foi cenário de uma ação selvagem da polícia militar, não só contra os manifestantes, mas contra o povo comum dessa cidade. O caso da Amarildo é o caso mais escandaloso, que mostra quais são as práticas reais do aparato de segurança desse país. É importante que os candidatos se manifestem sobre esse tema. Qual é a nossa opinião sobre essa questão da repressão policial em geral, do papel da polícia militar, da polícia civil, dos aparatos de segurança, da legislação anti-movimento social, que muitas vezes é implementada por governos supostamente aliados nossos, como é o caso aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui no estado que está vivendo uma intensa mobilização dos professores. É importante que os candidatos à presidência do partido digam de que lado estão nessa mobilização. Nós temos uma posição clara a esse respeito, que é apoio às reivindicações dos professores, que devem ser vistos como aliados do campo democrático popular e dos governos de esquerda. E é importante que nós digamos aqui também, que os candidatos se posicionem, não apenas sobre o governo Cabral, o companheiro Renato Simões, mas também sobre o governo Paes. Nós somos de opinião que o PT tem que sair de ambos os governos. E não apenas por questões locais. Não apenas por questões locais. Isso eu queria deixar claro, porque muitas vezes parece que isso é uma reivindicação local. Não é. O PT, para enfrentar com chance a eleição de 2014, precisa se livrar de determinados aliados que trazem mais ônus do que bônus. Isso inclui o Sarney, no Maranhão, isso inclui o filho do Jader Barbalho, no Pará, e isso inclui aqui a dupla Cabral e Paes. Não são aliados úteis para o nosso projeto nacional. E por fim, é importante que nós nos posicionemos sobre uma questão chave, que eu espero que seja uma questão resolvida no Rio de Janeiro. Nós precisamos ganhar o governo do estado do Rio de Janeiro, elegendo o companheiro Lindbergh governador, como parte da criação das condições para que nós tenhamos um segundo mandato Dilma superior ao primeiro. É isso que eu queria colocar aos companheiros e pedir mais uma vez o voto no Quiroga, para presidente municipal e na chapa dele, para o Renan Brandão para presidente estadual e na chapa Esperança Vermelha, da qual eu sou candidato a presidente nacional do partido. Obrigado. Eu sou a favor de políticas públicas, mas a minha opinião é que só com políticas públicas a gente não vai continuar melhorando a vida do povo. E aí eu, para o Sereno, quero dizer que eu não disse que eleger Dilma é o centro da tática. Isso é metade da minha frase. A minha frase é: eleger Dilma é o centro da tática, mas eleger em condições de ela fazer um segundo mandato superior ao primeiro. E esse complemento não é um detalhe. O Sereno diz que a gente vai continuar melhorando o Brasil nos próximos anos. Eu acho que sem reformas, não. Essa é a divergência. Sem reformas estruturais, nós não vamos continuar melhorando o Brasil nos próximos anos. E o retrocesso pode vir se a gente ganhar e virá com certeza se a gente perder. Se a gente ganhar e não fizer reformas estruturais, vai ter retrocesso. Aliás, pergunto ao íntimo de cada um de vocês: o primeiro mandato da Dilma é pior ou é melhor do que o segundo mandato do Lula?
para o íntimo de vocês. Tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de que nós entramos numa etapa em que apenas políticas públicas não continuam melhorando a vida do povo. Que nós não criamos as condições, e isso não é culpa da companheira Dilma, é culpa do conjunto do partido, nós não criamos as condições para fazer reformas estruturais. O resultado é esse sentimento que cada um guarda no íntimo e ninguém precisa me dizer aqui publicamente. Por isso é que eu defendo uma política de alianças e uma linha de campanha vinculada ao objetivo de fazer reformas estruturais. Por isso é que eu defendo, respondendo ao companheiro Ribamar, uma aliança de esquerda para disputar as eleições de 2014. Eu estou convencido de que a gente não vai ganhar nada sozinho, mas eu estou convencido que a gente não vai nem ganhar, nem fazer reformas estruturais mal acompanhado. E eu queria terminar dizendo para o Rui uma coisa que eu já disse em outros debates. O Rui afirmou aqui que, como presidente, ele busca o máximo de concordância. Mas aqui ele está como candidato à presidência. E como candidato à presidência, é importante que ele esclareça o ponto de vista dele sobre uma série de coisas. Ele falou que concorda com a tese que eu defendi aqui, e é verdade, que a gente precisa de reformas estruturais. Mas ele também diz que nós não temos como vencer sem o PMDB. Então ele tem que nos esclarecer como é que a gente vai fazer as duas coisas. A mesma pergunta que vocês me fizeram sobre as alianças, eu devolvo. Com essa política de aliança, como é que a gente vai fazer as tais reformas estruturais que todos nós defendemos? Tem que responder isso. As alianças feitas com o PMDB não foram com base no programa. A Lili tem toda a razão. Essas alianças, ao contrário do que diz o Rui, têm violado a nossa identidade sim. Não é verdade aqui no Rio de Janeiro isso, gente? Vamos falar sério. A imagem pública do PT, no Maranhão, aqui em outros locais, e não foi inaugurado pelo presidente Lula. O Lula concorda com essas alianças, mas o governo Lula, primeiro e segundo, não teve o peso do PMDB que tem o governo Dilma. Ou estou falando mentira? A presença, esse peso do PMDB começou nesse mandato. E é por isso, inclusive, que tem os problemas que a gente sabe que tem. Por isso é que eu acho profundamente incoerente essa lógica de romper com Cabral, combinado, e não romper com Paes. E por isso também que eu acho fundamental, além de romper com Cabral e com Paes, que a campanha do Lindbergh se proponha a fazer a defesa de um programa de esquerda para o Rio de Janeiro. Para não ser só uma alternativa eleitoral, ser também uma alternativa programática, no fundo, ao chaguismo, que é o que continua vigindo no estado do Rio de Janeiro.